Em meio à vibração de uma festa sofisticada, uma garçonete se vê diante de uma revelação inesperada que pode mudar sua vida para sempre. Ao cruzar com uma convidada cuja aparência é surpreendentemente familiar, ela começa a desvendar segredos profundos e misteriosos sobre sua própria identidade. O que começou como um simples turno de trabalho logo se transforma em uma jornada de descobertas que desafiam o destino e redefinem o conceito de família. Eu corria pelas ruas agitadas do meu bairro, sentindo cada batida dos meus tênis surrados contra a calçada rachada. O ar da tarde estava pesado com o cheiro de fumaça e comida de rua, misturando-se com o som distante de sirenes e música alta que escapava pelas janelas abertas dos prédios envelhecidos. Meu rabo de cavalo balançava desordenadamente atrás de mim, e algumas mechas de cabelo loiro teimavam em cair sobre meu rosto suado, mas eu não tinha tempo para me importar com isso. Enquanto passava pelas paredes cobertas de grafites coloridos e pelas lojas de fachada descascada, não pude deixar de pensar no contraste gritante entre meu mundo e o de outras pessoas da cidade. Pessoas como aquelas que frequentavam o Cantina Nostra, o restaurante italiano chique onde eu havia começado a trabalhar recentemente. Só de pensar nisso, meu estômago dava voltas de ansiedade e excitação. Conseguir aquele emprego não tinha sido fácil. Eu praticamente supliquei ao Sr. Pereira, o dono do restaurante, por uma chance. Lembro-me vividamente de estar diante dele, tentando manter a postura enquanto ele me avaliava com seus olhos críticos por trás de sobrancelhas espessas e unidas. Eu realmente preciso desse trabalho, senhor. Sou trabalhadora e aprendo rápido. Por favor, me dê uma chance como garçonete, eu disse, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo que rastejava pela minha espinha. Ele soltou um suspiro pesado, cruzando os braços sobre o peito largo. Você começa como lavadora de pratos, declarou com uma voz áspera que não deixava espaço para negociação. Prove seu valor, e talvez conversemos sobre você se tornar garçonete. Apesar da decepção inicial, assenti vigorosamente, sentindo uma onda de determinação me inundar. Sim, senhor. Não vou decepcionar. Agora, enquanto corria para meu turno, essas memórias me impulsionavam. Eu precisava desse trabalho mais do que tudo. Não apenas pelo dinheiro, embora cada centavo fosse crucial para meu plano de entrar na faculdade comunitária no outono, mas também pela oportunidade de provar a mim mesma que eu poderia sair desse ciclo interminável de dificuldades. Eu queria mais da vida, e estava disposta a trabalhar duro para conseguir. Perdida nesses pensamentos, quase não notei a pequena loja de flores na esquina, suas cores vibrantes adicionando um toque de beleza inesperada à paisagem urbana desgastada. O aroma doce das flores misturava-se com o cheiro de gasolina, criando uma mistura estranha, mas reconfortante. Por um momento, imaginei como seria comprar um buquê ali, talvez para decorar uma futura mesa de estudo na faculdade. A ideia me fez sorrir. Ao chegar ao restaurante, parei por um momento para recuperar o fôlego e tentar me recompor. Olhei meu reflexo na porta de vidro elegante, ajeitando meu cabelo bagunçado e limpando o suor da testa. Você consegue, Sandra, sussurrei para meu reflexo, tentando injetar confiança na minha voz. É hora de trabalhar duro e mostrar ao Sr. Pereira do que você é capaz. Enquanto entrava no restaurante movimentado, o aroma de massa fresca e molho de tomate rico envolveu-me, substituindo o cheiro cítrico que ainda parecia pairar ao meu redor. Havia pratos para lavar e um futuro a construir, e eu não deixaria nada me distrair disso. Talvez, apenas talvez, a vida tivesse algumas surpresas reservadas para mim além do que eu poderia planejar. Mas, por agora, eu me concentraria no que estava à minha frente, sabendo que o futuro era cheio de possibilidades que eu mal podia esperar para descobrir. Na noite seguinte, o Cantina Nostra estava em pleno alvoroço. Cada canto do restaurante pulsava com vida. Balões coloridos e serpentinas douradas cobriam todas as superfícies, criando uma atmosfera de celebração que parecia quase palpável. O som das risadas, das conversas animadas e do tilintar constante de taças de champanhe se misturava com o aroma inebriante de alho e molho de tomate que emanava da cozinha. As mesas, decoradas com flores frescas que exalavam um perfume doce e delicado, completavam o cenário de uma festa que parecia tirada de um sonho.
Eu estava no meio desse furacão, vestida com uma camisa branca que parecia sufocante e calças pretas que, naquele momento, me pareciam um uniforme de batalha. Eu disparava entre as mesas, braços carregados com pilhas de pratos sujos que pareciam nunca diminuir. Cada vez que olhava ao redor, sentia uma pontada no peito, uma mistura de inveja e algo mais profundo, algo que eu não queria admitir para mim mesma. Aqueles convidados, envoltos em roupas de grife que brilhavam sob a luz suave do restaurante, exalavam uma riqueza e um conforto que eu nunca havia conhecido. Eles pareciam de um outro mundo, um mundo que estava a anos-luz de distância do meu. Enquanto eu recolhia os pratos da mesa principal, não consegui evitar que meus olhos se fixassem na aniversariante. Ela estava no centro das atenções, rindo com a cabeça jogada para trás, os cabelos perfeitos balançando como se estivessem dançando ao som de uma música que só ela podia ouvir. Os amigos e familiares ao redor a adoravam, cada gesto seu sendo acompanhado por olhares de aprovação e sorrisos calorosos. Senti uma fisgada aguda no coração, me perguntando como seria ser tão amada, tão celebrada, tão importante. Era uma sensação estranha, como se algo dentro de mim estivesse tentando escapar, mas eu o mantinha firmemente trancado. Foi nesse momento que o Sr. Pereira apareceu ao meu lado, sua presença austera imediatamente trazendo-me de volta à realidade. Sua carranca familiar aprofundava as linhas severas em seu rosto, e eu quase podia sentir a pressão aumentar. Sandra, preciso de você no salão. A Cíntia torceu o tornozelo e estamos com falta de pessoal. Acha que consegue lidar com isso? Sua voz era direta, sem espaço para dúvidas. Meus olhos se arregalaram, e por um instante, meu coração pareceu parar antes de bater com uma excitação que eu mal conseguia conter. Sério? Quero dizer, sim, claro. Eu não vou te decepcionar, Sr. Pereira. Ele assentiu, mas sem perder a expressão dura. Veja que não. Troque de roupa e vá para lá. Corri para os fundos, meu coração batendo tão rápido que parecia ecoar em meus ouvidos. Essa era minha chance. Minha única chance de provar a mim mesma, de mostrar que eu era mais do que uma simples lavadora de pratos. Ao vestir um uniforme de garçonete, uma saia preta e uma blusa branca impecável, olhei para o espelho e, por um momento, vi uma versão de mim que eu não reconhecia completamente. Você consegue, sussurrei para o reflexo, tentando injetar coragem em minhas próprias palavras. Apenas sorria e seja educada. Você consegue fazer isso. Emergi dos fundos com um bloco de notas na mão, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros, mas também uma eletricidade que me impulsionava adiante. O restaurante parecia ainda mais lotado, o ruído das vozes e risadas crescendo conforme a noite avançava. Por um breve instante, a vastidão da tarefa à minha frente me sobrecarregou, e uma onda de pânico quase me engoliu. Mas eu não podia me dar ao luxo de vacilar. Endireitei os ombros, coloquei meu melhor sorriso e me lancei ao salão com a determinação de quem sabe que essa é a única oportunidade de fazer a diferença. Durante a próxima hora, fui um turbilhão de atividades. Recebendo pedidos, entregando bebidas, limpando mesas, cada movimento meu era calculado, mas também instintivo, como se eu estivesse em um balé caótico, mas perfeitamente coreografado. Mesmo quando quase derramei uma bandeja de bebidas, consegui, com reflexos rápidos, evitar o desastre. Um pequeno triunfo em meio ao caos. Então, veio o momento que mudaria tudo. Sandra, ouvi a gerente me chamar, acenando para que eu me aproximasse. A mesa 12 precisa de atenção, a aniversariante quer algo. Meu coração deu um salto de nervosismo e antecipação. A mesa 12, a mesa VIP, o motivo pelo qual aquela festa estava acontecendo. Eu sabia que não podia errar. Assenti, tentando esconder o tremor nas minhas mãos. Endireitei minha camisa, tentando manter a compostura enquanto me aproximava daquela mesa. Mas minhas palmas suadas traíam o nervosismo que eu tentava esconder. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, o ar ao meu redor se tornando denso à medida que a mesa VIP se aproximava. Lá estava ela, a aniversariante, cercada por olhares admiradores. Eles me olharam com expectativa, e eu sabia que não havia espaço para erros. Você consegue, Sandra, murmurei para mim mesma enquanto me aproximava, tentando acalmar o coração disparado. Não era só uma noite comum, era um momento que poderia mudar tudo.
E eu não podia, de jeito nenhum, deixar isso escapar. Boa noite, eu disse, tentando manter meu sorriso ensaiado, mas sentindo uma tensão crescente na voz. O que posso trazer para vocês? As palavras começaram a se apagar quando olhei diretamente nos olhos da aniversariante. Meu coração deu um salto dentro do peito, e por um momento, senti como se estivesse olhando para meu próprio reflexo. O mesmo cabelo loiro, os mesmos olhos azuis que eu conhecia tão bem, o mesmo formato de rosto que eu via todos os dias no espelho. Até mesmo a pequena pinta acima da sobrancelha esquerda, idêntica à minha. Era como se o mundo tivesse parado ao meu redor, e tudo o que existia era aquela estranha e perturbadora semelhança. O restaurante, antes cheio de conversas e risadas, mergulhou em um silêncio desconfortável. Eu podia sentir os olhares de todos se voltando para mim, como se de repente eu fosse o centro de uma cena que ninguém esperava. A mãe da aniversariante empalideceu, seus olhos arregalados, enquanto sua taça de champanhe escorregava de seus dedos trêmulos, espatifando-se no chão em um som que ecoou pelo salão. O pai parecia prestes a desmaiar, seu rosto se tornou de uma palidez doentia. Foi a aniversariante quem quebrou o silêncio primeiro. Sua voz, trêmula e cheia de confusão, cortou o ar pesado como uma lâmina afiada. Mamãe? Papai? O que está acontecendo? Quem é ela? Senti minhas mãos tremerem violentamente, tanto que mal conseguia segurar o bloco de notas. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos, mas, de algum modo, consegui engasgar as palavras que pareciam lutar para sair. O que você gostaria de pedir? Minha voz soou estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. O pai dela reagiu quase imediatamente, sua voz era um misto de dureza e pânico, cortando o momento com brutalidade. Acho que terminamos aqui. Foi nesse instante que o Sr. Pereira surgiu do nada, quase como se tivesse adivinhado que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele me agarrou pelo braço, puxando-me para longe daquela cena surreal. Vá fazer sua pausa, murmurou ele, seus olhos disparando nervosamente entre mim e aquela família, como se ele estivesse lidando com uma bomba prestes a explodir. Eu mal conseguia processar o que estava acontecendo. Minha mente girava enquanto eu praticamente corria para a sala dos fundos. A cada passo, os sussurros à minha volta cresciam, misturando-se em um rugido indistinto que martelava meus ouvidos. Era como se o restaurante inteiro estivesse falando sobre mim, especulando, questionando. Assim que entrei na sala de descanso dos funcionários, fechei a porta com força e me apoiei contra ela, tentando controlar a respiração que vinha em suspiros curtos e desesperados. Meu coração martelava no peito, como se quisesse escapar dali também. O que está acontecendo? Perguntei a mim mesma, o pânico apertando meu peito. Quem era aquela garota? E por que ela parecia exatamente como eu? Uma hora depois, me encontrei sentada no escritório apertado do Sr. Pereira, de frente para a aniversariante e seus pais. A tensão no ar era quase palpável, tão densa que parecia que qualquer movimento poderia rompê-la. O tic-tac do relógio na parede soava incrivelmente alto, cada segundo parecendo ecoar no silêncio sufocante. A aniversariante, Clara, como descobri, estava sentada com os braços cruzados em torno de si mesma. A alegria e a excitação que ela exibia antes haviam desaparecido, substituídas por um misto de choque e confusão. Sua mãe, Graça, estava pálida, seu rosto abatido e quase sem vida, como se a revelação tivesse sugado toda a energia dela. O pai de Clara, que fui informada se chamava Otávio Mendonça, pigarreou, o som parecendo ensurdecedor no silêncio tenso. Eu devo a todos uma explicação, Otávio começou, sua voz carregada de arrependimento. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, tentando encontrar as palavras certas. O parto de Graça foi complicado e, infelizmente, perdemos nosso filho biológico. Em nossa dor, decidimos adotar um dos gêmeos recém-nascidos que foram entregues a um orfanato. Otávio me olhou com culpa nos olhos. Adotamos você, Clara. A decisão de escolher um dos bebês foi extremamente difícil, e não sabíamos que a outra criança, sua irmã gêmea, também estava lá. A dor de deixar Sandra para trás sempre nos assombrou. Enquanto ele falava, tudo dentro de mim parecia estar se despedaçando. Era como se ele estivesse narrando a história de outra pessoa, e não a minha.
Eu, que tantas vezes me perguntara sobre meus pais biológicos, que passara noites imaginando como eles seriam, de repente me via no centro de uma revelação que me deixava sem chão. Clara permaneceu em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, borrando a maquiagem que antes estava impecável. Seu cabelo, antes cuidadosamente arrumado, agora estava desgrenhado, reflexo do turbilhão de emoções que certamente estava passando por sua mente. Graça parecia prestes a desmaiar a qualquer momento, seus dedos estavam tão brancos de tanto apertar os braços da cadeira que pensei que fossem quebrar. Quanto a mim, eu estava atordoada, como se o mundo ao meu redor estivesse prestes a desmoronar. Tudo o que eu sempre pensei saber sobre mim mesma estava sendo arrancado debaixo dos meus pés. O vazio que essa revelação criou dentro de mim parecia interminável, um abismo que eu não sabia se algum dia seria capaz de preencher. Mas isso era além de qualquer coisa que eu jamais poderia ter imaginado. Eu tinha uma irmã. Não, mais que isso, uma irmã gêmea. E pais que, de alguma forma, haviam escolhido uma filha em vez da outra. Então, somos irmãs? Clara finalmente perguntou, sua voz mal um sussurro, como se estivesse tentando absorver a realidade diante dela. Quando nossos olhos se encontraram, vi nela uma mistura de admiração e medo, como se ela não pudesse acreditar no que estava vendo. Assenti lentamente, mas as palavras estavam presas na minha garganta, incapazes de sair. Gêmeas, ao que parece, Otávio se virou para mim, sua expressão marcada por uma dor profunda. Sinto muito, Sandra. Sei que nenhum pedido de desculpas pode reparar o que fiz, mas espero que você possa entender. Nunca foi minha intenção machucar ninguém. Achei que estava protegendo minha família. Fiquei ali, sentada, minha mente girando em um redemoinho de emoções contraditórias. Parte de mim queria gritar, explodir em raiva contra esse homem que me separou da minha irmã, que me condenou a uma vida de incertezas em lares adotivos. Mas havia outra parte, uma parte de mim que eu mal conseguia compreender, que sentia um estranho alívio. Eu não estava sozinha. Eu tinha uma família, algo que eu nunca pensei que fosse possível. Eu preciso de um tempo para processar isso, consegui finalmente dizer, levantando-me com dificuldade. Minhas pernas estavam tão fracas que precisei me apoiar na mesa para não cair. Acho que devo voltar ao trabalho. Quando me virei para sair, ouvi a voz de Clara, embargada pela emoção. Podemos conversar mais tarde, por favor? Parei na porta, minha mão tremendo na maçaneta. Então, com um aceno lento, concordei. Sim, eu gostaria disso. Quando saí da sala, senti como se estivesse entrando em um mundo totalmente novo. Um mundo onde eu tinha uma irmã, onde não estava mais sozinha, era aterrorizante e estimulante ao mesmo tempo. O restante do meu turno passou em um borrão. Eu fazia o que precisava fazer, recebendo pedidos e servindo comida, mas minha mente estava a milhões de quilômetros de distância. Toda vez que me via em um espelho ou em uma superfície polida, eu me surpreendia ao perceber que não era mais apenas Sandra. Eu era Sandra, a irmã gêmea de Clara. Quando saí do restaurante naquela noite, o ar fresco foi um alívio bem-vindo após o ambiente abafado do interior. Sentia-me tanto mais leve quanto mais pesada do que nunca antes. Minha vida havia mudado irrevogavelmente em poucas horas, e enquanto caminhava para casa sob o céu estrelado, não pude deixar de me perguntar o que o amanhã traria. Nas semanas seguintes, Clara e eu passamos cada momento livre juntas, tentando recuperar o tempo perdido. Descobrimos que compartilhávamos a mesma risada, os mesmos gostos musicais, até as mesmas alergias. Era como olhar em um espelho que não apenas refletia, mas também tinha seus próprios pensamentos e sentimentos. Em uma tarde ensolarada, enquanto estávamos sentadas em um parque perto do meu apartamento, Clara se virou para mim com um sorriso travesso. Então, conta aí, algum cara legal na sua vida? Não, estou tão focada no trabalho e na escola que nem tenho tempo para pensar em namorar. Clara me cutucou de brincadeira, quase nos derrubando do banco do parque. Vamos lá, deve ter alguém. Ah, e aquele médico bonitão do orfanato que visitamos na semana passada? Eu vi como ele te olhou. O rubor no meu rosto aumentou ao lembrar do sorriso gentil do Dr. Eduardo e da sua maneira carinhosa, Dr. Eduardo. Ele é só, somos apenas amigos. Clara cantarolou, imitando o tom conhecedor de nossa mãe.
Bem, amigo ou não, ele está totalmente afim de você. Você deveria investir. Balancei a cabeça, rindo da facilidade com que eu e Clara havíamos nos conectado. Era surpreendente, parecia que nos conhecíamos a vida inteira. E você e André? Como estão as coisas? Perguntei, sentindo um calor no rosto enquanto observava Clara corar delicadamente. É complicado. Eu gosto muito dele, mas com tudo isso acontecendo. Eu não sei, é muita coisa para processar. Estendi minha mão, apertando a de Clara. O gesto parecia tão natural, como se estivéssemos fazendo isso há anos para nos confortarmos. Eu entendo, mas não deixe que isso mude quem você é ou o que você quer. Você merece ser feliz. Clara sorriu, suas lágrimas brilhando como joias em seus olhos. E você também, Sandra. Assim como você. À medida que o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o parque, sentamos em silêncio, cada uma perdida em seus pensamentos sobre as estranhas reviravoltas que nos uniram. O som de crianças brincando, cães latindo e o zumbido distante do tráfego criavam um pano de fundo relaxante para nossa contemplação. Me maravilhei com a rapidez com que minha vida havia mudado. Apenas algumas semanas antes, eu estava sozinha, focada apenas na sobrevivência e em meus sonhos de um futuro melhor. Agora, eu tinha uma irmã, pais, uma nova família para conhecer. Às vezes, isso era esmagador, mas também incrivelmente emocionante. Quando começamos a reunir nossas coisas para partir, Clara passou o braço pelo meu. Sabe, disse suavemente, eu sempre senti que faltava algo na minha vida. Nunca consegui identificar o que era, mas sempre houve esse vazio. Agora eu sei por quê. Era você, minha irmã gêmea, minha outra metade. Senti um nó se formar na minha garganta. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Todos esses anos em lares adotivos, eu sempre me senti tão sozinha, tão deslocada. Mas agora, estamos juntas, completei, apertando seu braço. E nada nunca vai nos separar novamente. Enquanto saíamos do parque, de braços dados, não pude deixar de sentir que, pela primeira vez em minha vida, eu estava exatamente onde deveria estar. Uma noite, o clima na elegante sala de jantar dos Mendonça era palpável. A tensão era densa, quase física. Otávio pigarreou, interrompendo a conversa animada, e o silêncio caiu sobre a mesa como uma capa pesada. Sandra, Otávio começou, sua voz tremendo com um peso de arrependimento e expectativa. Sua mãe e eu conversamos, bem, gostaríamos de oferecer ajuda com a mensalidade da faculdade, se você aceitar. Senti um choque profundo, um congelamento instantâneo, enquanto meu garfo parava no ar. A oferta pairava sobre mim como uma sombra, carregada com o peso de uma década de dor e separação. Isso é muito generoso, mas eu não posso. Comecei a recusar, mas fui interrompida por Graça, cuja mão se estendeu sobre a mesa com uma suavidade que era quase desesperada. Seu toque era quente, mas carregado de uma hesitação visível, como se tivesse medo de que eu a rejeitasse. Sabemos que isso não pode consertar o passado, mas queremos fazer isso por você. Somos uma família agora, disse Graça, com lágrimas começando a se acumular em seus olhos e escorrendo lentamente. A palavra família parecia uma lembrança distante, uma ideia quase irreconhecível. Durante tantos anos, eu havia enfrentado tudo sozinha, sustentando apenas a mim mesma. A ideia de ter alguém disposto a me apoiar, a me ajudar, era esmagadora e profundamente comovente. Não sei o que dizer, consegui sussurrar, minha voz embargada pela emoção. Clara sorriu para mim, envolvendo um braço ao redor dos meus ombros com um gesto que parecia ser natural, como se estivéssemos sempre destinadas a esse tipo de conexão. Diga sim, sua boba. Imagine só todos os universitários encantadores que você vai conhecer. Ok, disse suavemente, minha voz quase inaudível enquanto apertava a mão de Graça com um toque de gratidão genuína. Obrigada. Eu aceito. O alívio nos rostos de Otávio e Graça era quase palpável. Embora ainda não fosse um perdão completo, era um passo em direção à cura das feridas do passado e ao início de um futuro juntos. Mais tarde, ao me deitar na cama do quarto de hóspedes, que estava lentamente se tornando meu, refletia sobre o quão profundamente minha vida havia mudado. Pensava no meu pequeno apartamento, agora vazio, enquanto passava cada vez mais tempo na casa dos Mendonça.
Pensava no trabalho no restaurante, que ainda mantinha apesar das ofertas de apoio financeiro de Otávio e Graça. Pensava no Dr. Eduardo, cujos sorrisos calorosos e olhos gentis apareciam cada vez mais em meus sonhos. E pensava em Clara, minha irmã, minha gêmea, minha outra metade, a peça que sempre faltou e que nunca soubera que estava procurando. Enquanto adormecia, uma paz desconhecida se instalava em mim. O futuro, com todas as suas incertezas, já não parecia tão aterrorizante. Sabia, com uma clareza serena, que não enfrentaria nada sozinha. Gostou do vídeo de hoje? Comente o que achou. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.